seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô aqui, cara, com uma menina que eu conheço há muito tempo, uma boa profissional, que é a Jéssica. Eu procurei alguém para falar sobre a parte de clima dentro da jornada de trabalho, dentro das empresas. E eu acredito que ela é uma pessoa muito capaz da gente conversar isso. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Cara, Prazer aqui estar com vocês. quanto tempo, hein? Muito tempo, né? Eu nem lembro. Tô ficando velho já. 2011, 12, por aí. Acho que é mãe antes, Foi. viu? Acho que é. Não, foi não. 2010 eu entrei lá. Ai, foi? Então foi tipo É, 11 ou 12. não lembro não. Enfim, a gente tá entregando a idade, a gente falando essas coisas, Eu né? sou nova. Cara, como é que estão as coisas? Tiago, tudo bem, né? Vida aí seguindo, carreira profissional também, né? Formada agora, né? Coisa Na época boa. aí eu era estagiária, né? Que a gente se conheceu. Formei já faz aí, vai fazer 15, vai fazer? Formei 16, então faz um tempo já, né? Faz. E aí diária, né? Diária de organizacional aí desde 2010. Então faz uns 15 anos já também. O que te fez escolher essa área de trabalhar com pessoas? Olha, primeiro eu escolhi a psicologia, né? Sim. E aí eu lembro que na minha escolha profissional eu nunca tive segunda opção. Eu queria psicologia, porque eu tinha visto um psicólogo uma vez num programa e eu tinha achado absurdo, assim, como é que ela tinha resposta pra muita coisa, né? Então eu fui pra psicologia. A org, nem sabia o que era a org, assim, psicologia organizacional, o que é? E aí, um belo dia, eu mandei um currículo para um estágio, fui para uma entrevista e fiquei. Descobri o que era psicologia organizacional. Então, eu sempre falo que eu não escolhi a org me escolheu, né? E aí, dentro da psicologia organizacional, eu vi a possibilidade de impactar a vida das pessoas, Certo. né? Diferente do impacto da clínica, na organização a gente impacta de uma outra forma, né? Trazendo essa pessoa para um bom ambiente de trabalho, impactando ali a família dessa pessoa com essa renda a mais, né, com esse benefício a mais, e também impactando na vida da pessoa no crescimento profissional dela, né? Então, a escolha foi muito assim por acaso, mas eu realmente me encontrei, é tanto que eu me mantive na área, né, me mantenho até hoje. Até hoje. É, quando tu falou que quando tu começou pela psicologia, assim, desde cedo tu já via que tu queria ter esse dom de motivar as pessoas, de organizar, que eu acredito que a maioria das vezes você tem que organizar a cabeça delas, colocar Sim. elas lidar com as emoções. Como foi isso? Olha, eu sou do interior do estado, né? Coisa boa, interior. Sou já montada, né? Assim, sou filha de educadores. E aí eu fiz até o meu ensino fundamental ali no interior do estado, e lá a gente falava de escolha profissional, mas não se falava tanto, né? No ensino médio eu vim pra cá, e aí você entende ali o peso da escolha. E aí o que é que eu fui pensando? Poxa, eu sempre fui a pessoa que ouvia as amigas, né? Assim, Entendi. eu tinha muita paciência de ouvir. Quando eu falo ouvir, eu ouvi genuinamente, porque às vezes você ouve já querendo falar, né? Impor. De ouvir. Impor a fofoca. Então eu ouvia. E eu conseguia ali, né, fazer uma análise, colocar a minha opinião, né? Muitas vezes nem era o que a amiga queria ouvir, mas eu conseguia, né? E aí eu fui começando a perceber que existia uma profissão relacionada a isso, né? Depois que eu vi na TV, né, esse caso dessa psicóloga falando, e aí fui chegando no terceiro ano, fui vendo os cursos, então, tipo, não, é isso mesmo, né? Assim, Sim. eu gosto de pessoas, gosto de ouvir pessoas, e se eu conseguir trabalhar ainda, né, para impactar a vida delas, para ser facilitadora ali de um processo de amadurecimento, de aprendizagem, de crescimento, é isso que eu quero ser. Cara, o que é mais difícil? Na hora de tu ouvir as pessoas, tu sabe que falar, por assim, a gente receber feedback negativo, nem todo mundo tem essa maturidade. Eu gostei, eu vim começar a entender que todo feedback negativo tem, na verdade, pontos positivos que eu tenho que melhorar depois ali dos 25 anos. Uhum. Até então, porque também era programador, e programador ele só lidar com a máquina, ele não tem muita coisa o que sabe, o que se fazer, né? É, e aí, como é que é lidar com isso? É tu ter muita empatia? Qual jogada assim tu utiliza pra se colocar no lugar da pessoa que tá precisando da tua ajuda? Olha, Thiago, se fala muito em empatia, né? Certo. E eu gosto, né, do termo, gosto do que significa,
Mas eu sempre gosto de falar que a gente precisa estar ali genuinamente para as pessoas. E aí, no sentido de o que é mais difícil quando eu preciso, por exemplo, dar um feedback de desenvolvimento para uma pessoa, né? Trazer ela à consciência. A estratégia que eu utilizo, pensando aí, né? Hoje eu estou num cargo de liderança, né? Um cargo de gestão. Eu preciso fazer com que aquela pessoa perceba que ela precisa desenvolver aquilo. Porque se eu falar e não fizer sentido para ela, não vai funcionar. Sim. Uma coisa de assim, Thiago, cara, tu precisa ser mais organizado, fazer gestão do tempo. Certo. Mas baseado em quê que eu tô falando isso? Thiago, lembra aquela situação? O que foi que a gente passou naquela situação? Aconteceu isso, isso. Você não acha que se tivesse uma gestão de tempo melhor, a gente teria conseguido resolver mais rápido, teria conseguido entregar mais rápido? O que que a gente pode fazer pra Cara, melhorar essa gestão de tempo? cara, eu passo diariamente isso, não só no meu negócio, mas nas empresas que eu ajudo. E aí eu queria entender mais um pouco sobre quando tu fala da gestão de tempo. É mais a parte de organização ou das skills que ele tem, assim? Como é que ele poderia melhorar a gestão de tempo dele? Olha, porque aí vai depender do perfil da pessoa, né? Certo. Porque eu posso movimentar 3, 4 assuntos dentro do meu dia e pra mim, tipo, ok, eu não me perco, eu consigo dar retorno ali pro meu gestor. Mas tem gente que ele não vai conseguir fazer isso. Certo. Ele precisa fechar uma caixinha, abrir outra, fechar uma caixinha, abrir outra. Então isso a gente vai construir com ele. Assim, qual é a estratégia? O que que funciona pra Não, você? não é algo instantâneo, né? Leva tempo. Pra você a agenda Google pode funcionar. Pra Maria, a agenda no papel. Ela precisa entender que de 9 às 10 ela precisa movimentar o assunto tal, de 10 a meio-dia um outro assunto, e aí ela vai fazendo check mesmo, sabe? Sim, sim. Poxa, bacana, deu certo. Poxa, bacana, deu certo. Isso aqui eu não consegui resolver. Mas por quê? Atrasei aqui em cima? Então, assim, é muito do funcionamento. Existem as estratégias, as ferramentas, né, assim, de organização. Trello, agenda, Google, agenda de papel, enfim. Vários aplicativos hoje em dia, né? Mas é muito o que funciona para cada pessoa. Tá. Aí, assim, eu preciso conhecer a minha pessoa, né, para entender o que é que vai funcionar para ele. E acompanhar. Dentro dessa parte de conhecer a pessoa, tu já encontrou pessoas que não estavam aptas para aquele cargo que ele estava exercendo? Como lidar com isso? Eu não digo aptas, talvez não alinhadas, sei lá, 90%. Eu falo Certo. 90% porque a gente nunca vai ter o 100, né? Sempre vai ter alguma coisa pra gente Tá bom. mediar ali e desenvolver. Mas sim, o que a gente faz, né? De novo, acho que as conversas, né? O one-on-one ali, os feedbacks, as conversas diárias, faz muita gente entender se você gosta de fazer isso. Faz sentido pra você? Um dos meus maiores processos durante todo esse tempo de psicologia organizacional é recrutamento e seleção. Tá. E eu falo muito pra minha equipe hoje, gente, recrutamento e seleção é cansativo, às vezes é massacrante, porque é processo, você precisa ficar fazendo. Então a gente precisa encontrar um sentido. Tipo assim, gosto de conhecer pessoas. Eu amo. Eu gosto também. Quando eu penso em fazer seleção, poxa, eu vou conhecer quantas pessoas hoje, sabe? Quantas histórias. Eu gosto demais, porque eu gosto de gente. Mas pode ser que para uma pessoa que tá começando na área seja fadigante conversar com 5, 6 pessoas um dia. Então, ai, Jéssica, achei que era a minha área, não é? Então a gente identifica na entrega, no brilho no olho de fazer, na qualidade dessa entrega, se tá motivado pra fazer, entendeu? Por que que eu tô te perguntando isso? Eu já convivi com muita gente, assim. Eu já participei de empresa que me contratou para ser consultor na parte dentro de crescimento e marketing, que ele tinha acabado de comprar outra empresa, então era um grupo de empresas, Uhum. onde essas empresas eram concorrentes e os colaboradores, consequentemente, têm aquela rivalidade Sim, que é natural do negócio. natural e o cliente também era, a maioria das vezes não gostava da outra empresa. Entendeu? Tipo, não quero essa empresa, não gosto dessa empresa.
Então eu junto com o RH no tempo, eu tenho que tomar cuidado por conta da cultura do negócio, né? E o branding da marca deles. Então, eu comecei a perceber que tinha pessoas que estavam num cargo, só que eu via aquele cara no papel de líder, sabe? Ou via aquele cara responsável pela produção. Uhum. E eu tinha muito receio de chegar pro RH da empresa e falar, né? Tipo assim, será se ela vai me dar ouvidos no que eu quero falar? Ou então, será se ela vai ignorar? Porque tudo que eu tomo decisão é com base em dados, Sim. né? Eu gosto de olhar, eu gosto de sentir. Tem um negócio que eu faço até com clientes que é Net Promote Score, pra gente saber se tá bem o serviço e não. E dentro de trabalhar com pessoas nas empresas, vocês fazem algumas. Vocês têm alguma ferramenta para medir se ele tá saindo bem, né? Como é que tá a jornada dele, enfim, o crescimento dele. Então, quando a gente observa isso hoje, o RH, ele, ele tenta mostrar para o colaborador que ele pode ser que ele esteja numa área errada, ou não, tu acredita que o ideal é tentar melhorar as skills dele para que ele consiga atender essa vulgar área dentro da empresa? Olha, eu acho que vai depender do caso, sei lá, se for alguma coisa gritante, Tem umas que é ele tá gritante. na produção, não consegue entregar nada, né, mas é uma pessoa de comportamento muito bacana, que agrega no clima, agrega na equipe, será que a gente consegue movimentar ele pra uma outra área? Entendeu o que ele se interessa? Recolocar. Às vezes dá pra fazer movimentação interna, e essa Certo. pessoa começa a deslanchar na nova área, Entendi. entendeu? Mas como eu falo isso? Não falo, chamo RH. Aí vamos lá, será que esse RH tem uma avaliação de performance? Será que esse RH faz o acompanhamento de como é que essa pessoa tá lá na área? O gestor dele consegue perceber a entrega? Ele tá entregando? Se não tá, o que que tá sendo feito? Porque ele começa a dar indícios ali. Ele começa a dar sinais. Claro. Na verdade, fica perceptível que ele não vai conseguir sair bem naquela área, né? Ou não está se saindo já. Uhum. E o que que eu, quanto empresa, quanto RH, né, posso fazer? Vem cá, fulano, vamos conversar. Eu percebi isso, né? Tô acompanhando os seus dados, suas entregas. Tá tudo bem? Você realmente gosta do que você faz? É isso mesmo? Mas, claro, mapeia antes ali se você consegue colocar ele para alguma outra área Entendi. da empresa, né? Assim, um RH atuante, ele vai estar ali olhando essas coisas, sabe? Tá, E o gestor precisa também estar perto, assim, tá próximo. certo. Cara, minha cabeça, assim, às vezes vai explodir quando eu entro muito nesse assunto. É... eu acredito que eu não tenho o dom de falar, assim, sabe? Nessa parte, de dizer assim, cara, esse não é o teu rumo. Esse rumo que você tem que tomar é outro. Mas eu gosto muito de falar, cara, teu papel é de líder, pô. Eu acredito que toda empresa deve treinar líderes. Eu sei que as empresas precisam de mão de obra, mas eu acredito que um líder ele toma um poder de decisão mais rápido. Não sei se é por conta da minha jornada de trabalho, enfim, da minha carreira profissional, mas sempre quando eu tenho líderes próximos a mim, eu vou delegar funções a eles, eles respeitam prazo Uhum. e eles conseguem atingir metas mais, vamos supor, vamos dizer assim, mais saudáveis para a empresa, né? Eles conseguem tomar decisões melhores. Dentro dessa parte de escolha de carreira, a gente consegue ter um plano de carreira para isso, para formar líderes? Sim, sim. Inclusive é saudável formar, Tá, né, sucessores, por exemplo. Hoje as empresas já têm seu quadro de liderança, certo? um supervisor, né, um coordenador, um gerente. E se essa liderança sai, quem assume? Tira férias. Tira férias. Não tira. Aconteceu alguma coisa, precisou se afastar por motivo de saúde. Caos, não tenho ninguém, né? Só a pessoa fazia. Isso não é saudável. Eu sempre digo que todo mundo tem direito a tirar férias. Que eu desenvolva a minha equipe para um dia que eu não tiver, as coisas rodarem sem mim. Assim, na minha cabeça, essa é a liderança que está funcionando. Eu tenho uma equipe que, na minha ausência, toca o negócio, entrega o que é para entregar,
Se precisar de dado, consegue extrair o dado, consegue analisar, consegue entregar para a empresa. Então, a liderança ela precisa formar novos líderes. As empresas precisam pensar em sucessores. Qual a principal característica que a pessoa tem que ter para quando tu observa assim que ela é um líder? Quando você falou do, tipo assim, cara, eu vejo ele e aí eu sei que ele é um líder, sabe? E aí essa pessoa ela já exerce uma liderança informal. Certo. Então e tem pessoas que não querem mesmo, né? A gente pensa tanto na carreira ali do especialista quanto na carreira da liderança, mas se é uma pessoa que tem atitude, tem proatividade, busca resolver, gosta de estar ali com as pessoas, né? Assim, pode ser que eu não domine um processo, mas, poxa, se compartilham comigo, eu consigo contribuir, eu gosto, né, de ser chamada ali pra pensar em alguma coisa, pensar estrategicamente. É uma pessoa com potencial. Diferente de uma pessoa que foca no seu, não, eu quero fazer aqui o meu processo, eu quero entregar, é uma pessoa ali que quer ser mais especialista. Né? Então, a gente percebe algumas características da liderança, né? É uma pessoa que tem mais atitude mesmo, consegue ter uma análise mais prática, mais rápida, consegue olhar estrategicamente para o negócio e não olhar só para o seu, né? Como é que tu comunica isso ao diretor que o colaborador ele é um líder? Com dado. Tu. Por exemplo, Hum, talvez eu entenda, né, que na minha área eu preciso de uma supervisão. certo. E fulano de tal, diretor, eu tenho um potencial. Por que você tem um potencial? A gente pode abrir para o mercado, né? Oxigenar a equipe, nananã, né? Sim, Porque sim. as empresas querem isso também, né? E que é natural e é saudável. Certo. Né? A gente precisa olhar, assim, para as questões internas, para as promoções internas, para os reconhecimentos internos, mas a gente também precisa de um oxigênio novo, né? Pessoas de mercado trazem outra bagagem. Certo. Mas, poxa, o fulano já olha para indicador, ele já conseguiu trazer uma melhoria para esse processo X que impactou aqui, já é uma pessoa que a equipe tem como referência, então ele já é buscado ali para muitas coisas, né? Na minha ausência, ele acaba, sei lá, participando de reunião, entendeu? Então, a gente consegue ali levar indícios, né, em sumo mesmo que essa pessoa é potencial e pode ser desenvolvido. Entendi. Mas tu acredita que o diretor ele absorve? Tu acredita que ele absorve bem isso? Grande parte ou não? Tiago, aí vai de cultura, bu. Porque tem, sabe um negócio assim? Isso me incomoda pra caramba. Tem muita empresa que trata o RH como se fosse algo só porque é preciso. Tu não tem esse olhar, não? Tem por ter, né? Tem por ter, cara. E eu, como entendo muito sobre crescimento de negócio, já passei por muitas áreas. Eu vejo que se eu vendo principalmente serviços, que pessoas vão fazer parte desse Uhum. serviço, pra mim era pra ser um dos principais. Eu chamo que é o pulmão da empresa, né? O coração. Cabeça, diretor, coração é o comercial e o pulmão ali é o RH. Por quê? Porque esses dois não vão funcionar sem ele, tá? Eu já vi de tudo, cara. Se eu falar aqui, a gente passa 5 horas conversando, só que eu já vi, né? De colaborador que, enfim, não tinha uma cultura de empresa definida. E aí o cara ia pras festas com a camisa da empresa. E aí aconteceu lá um negócio final de semana que quando saiu no jornal o cara tava com a camisa da empresa. Eu vejo que isso é cultura de negócio, né? Tem que estar no onboard da empresa quando o cara entra. O RH é pra dizer, é pra ir na integração. Uhum. Gente, camisa de trabalho é do trabalho e tal. Então, eu vejo que os diretores ainda não percebem a força que o RH tem. Que pra mim é caótico, porque geralmente vai bater nas costas do problema e eu sou o cara que eu tenho que deixar a imagem da empresa ali intacta, né? Vamos dizer assim, desde a Sim. parte de branding, de gerar novos negócios e de poder da marca. Mas o diretor ele não vê, cara, como um papel principal. Qual a tua visão sobre isso? Eu vou dizer que é de empresa para empresa, né? Das empresas que eu já trabalhei, Hum, o RH é bem visto, certo? tem espaço de fala, né? No sentido de levar sugestões, de fazer crítica ali do processo, tentar levar melhoria. Sempre é aprovado, Jéssica? Nem sempre. Quando mexe orçamento ainda, assim. Sério? Pra mim, quando o cara mexe no orçamento, ele, pô, já não tá no meu orçamento anual.
quando mexe em orçamento ainda, aí é uma análise maior, né? Mas quanto consultora, por exemplo, né? Eu presto serviço para empresas que não têm RH. E aí, eu sinto, às vezes, uma carência de RH dentro dessas empresas. Isso é um ponto onde eu ia te perguntar. É, geralmente tem pessoas contratadas hoje de RH, mas eu acredito que eu preciso de um RH especializado, tá? Eu defendo muito que existe palco para todo mundo. Uhum. O que é que eu quero dizer? Tem alguma empresa de RH que é especializada só em empresas de serviços? Tem alguma empresa de RH que é especializada só em varejo? Ou não? Tu nunca viu isso? Especializada Sim. em segmento de negócio, Esse nicho de negócio. eu não vi. Assim, geralmente, presta-se serviço para as empresas, né? Sim. Eu presto serviço hoje para empresas de tecnologia, empresa do ramo de saúde, construção civil, restaurante. Então, assim, Abrangente. mas as carências são as mesmas. Escuta, né? É processo que não é muito desenhado. Então, assim, fiz uma pesquisa de clima uma vez numa empresa, porque eles estavam percebendo algumas questões. Como é que a gente faz com que eles falem? Eles nem sabiam que era uma pesquisa de clima. A gente, pois, vamos dar espaço para que eles falem. Vamos fazer uma pesquisa de clima anônima, né? Assim, os dados vão ficar comigo. Vocês vão acessar o relatório que eu vou fazer e aí a gente consegue confirmar ou não essas impressões. Certo. E aí a gente cria também um espaço de fala para esse colaborador. Então, geralmente essas empresas menores, né? Ou às vezes até de médio porte mesmo, que não tem um RH, em determinado momento eles sentem a falta, né? E tem uma carência aí de ter um RH. Talvez não um RH, uma pessoa de RH, né? Pelo tamanho da empresa, mas às vezes não tem nada. A partir de quantos colaboradores, assim, já é preciso ter um RH? Tiago, um RH estruturado, né? Assim, uma pessoa de seleção, uma pessoa de treinamento, eu acho que já vai aí para uma empresa de médio porte, Uhum. né? Para uma empresa pequena, eu acho que uma pessoa ali, não sei, para o colaborador ter como referência que eu posso chegar até você e tratar uma dor, né? Levar uma sugestão, uma reclamação. Porque DP eles terceirizam também, né? No escritório de contabilidade. Eu vejo que às vezes terceirizar é melhor, não? Do que ter interno. Não sei, eu posso estar falando O custo é besteira. menor. Mas assim, você não tem um RH interno, o colaborador não tá assistido ali 24 horas. sempre, né? 24 horas não, né? Jornada de trabalho. Jornada de trabalho, Mas aí é muito assim, sentir necessidade. Exemplo, eu prestei serviço agora para uma pessoa que tá abrindo uma clínica. Ela precisa, Certo. nesse momento, de um RH? Não. Tá abrindo. Então, o que que ela precisa? Ela precisa de uma pessoa que recrute, né? Precisa de um contador, um escritório de contabilidade que faça ali o DP dela. Mas, em algum momento, se ela crescer, sei lá, 2 sedes, Entendi. 15, 20 colaboradores, aí já... Tu só atende empresa aqui dentro ou tu atende por fora também? Ceará. Ceará, né? Ceará. No Ceará. Legal. Até agora, né? Estamos aí. Vai estar teu contato lá na descrição, vai ter tudo, tá? Cara, eu acompanhei o crescimento desde que a gente se conheceu lá, de algumas pessoas que trabalhavam com a gente. Não sei se tu lembra da galera que trabalhava conosco lá. E às vezes eu me pergunto, às vezes assim, apesar de eu estar na rede social, né? Aparece poucas indicações da galera das antigas, assim, pra mim. Não sei porque, eu acho que é porque no tempo eu não usava tanto, mas enfim. Nem era tão forte naquele Era tempo, tão né? forte, cara. Como é hoje. E eu lá eu tava como programador A também. gente tinha um WhatsApp naquela época, nem lembro. Cara, tinha, cara. Nem me lembro. Calma assim, ó. Cara, tinha, pô, WhatsApp, pô. Nem me lembro. Teve um dia que eu me encontrei fui visitar o Jean, e aí quando ele falou do endereço, eu não me lembrava do endereço. Não, o endereço eu lembro. Tu lembra ainda? Caramba, eu não lembrava do endereço. Eu não lembrava de algumas pessoas. Eu só lembrava do senhorzinho lá, Isaías. Isaías. Só lembrava dele. É tanto que quando eu cheguei, ele foi que me reconheceu primeiro. Ele aí, Thiagão. Caraca, ele tá lá. Não na Sanópolis, na outra. Sim. Que eu visitei eles algumas vezes, né? E aí, eu fico pensando assim, pô, bicho, o que é que motiva esse cara a fazer isso? O que é que te motivou, cara, a ir pra essa área?
pra mim, tu ia ficar só nessa parte de recrutamento e seleção. Mas eu vi que tu foi avançando e tal, foi colocando teu negócio. O que é que te motiva mais a entrar nessa área? A ficar nela, né? A ficar nela. Porque assim, eu tive transição de carreira, entendeu? Eu Sim, saí de programar, que eu não tava feliz em programar, porque é uma área que as pessoas não sentem, assim, sabe? Sente o dono do negócio, porque o dono do negócio tá pagando pelo aquilo. E aí eu não consegui te ajudar as pessoas do jeito que eu queria. Aí eu mudei. E aí eu sempre quis perguntar, cara, pra alguém do RH, cara, o que é que te motiva? Porque pra mim é 25 milhões de problemas que tu vai absorver e vai tentar resolver diariamente. É quase um psicanalista. Pior, é o que tá da organização, é o cara que vai fazer o dinheiro rodar, porque as pessoas que fazem parte, elas não podem ficar desmotivadas, né? sim. O que é que te fez aí pra essa área? Olha, eu sempre falo que são as pessoas. Uma das coisas, assim, que me dão mais prazer é ver uma pessoa que eu ajudei a selecionar tirando férias. Cara, essa pessoa deu certo, tá tirando férias, né, assim, então acertamos. Um feedback de uma pessoa que às vezes nem participou, nem ficou no processo seletivo, mas disse que foi um momento bacana. Recentemente eu dei uma entrevista para umas alunas da UFC. Certo. Aí elas trouxeram algumas questões, eu disse assim: "Gente, quando eu formei, eu fiz uma promessa, que eu nunca recusaria um convite para conversar com qualquer estudante que fosse. Massa. Porque eu, quanto estudante, eu passei muito por isso, dos profissionais não terem agenda, não conseguirem me atender, porque durante a graduação toda a gente precisa ter contato, né, assim, sobre o que que você, faz no dia a dia, como é que é a tua rotina, porque o estudante precisa entender como é que a org funciona, a clínica funciona, a psicologia do trânsito funciona, né. E era um sábado à tarde isso, eu conversando com elas, que foi um momento que eu encontrei, e eu não tive impacto nenhum na minha vida social, na minha família, porque eu parei ali 1 hora e 30 pra conversar com elas. E aí eu falei pra elas: "Eu fiz essa promessa e eu vou cumprir até os meus últimos dias, porque o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas, independente de como seja". Seja ali numa entrevista bem conduzida, seja numa conversa num one on one com uma pessoa da minha equipe, seja aqui falando com você sobre a minha atuação, como é que foi a minha jornada, quais foram os meus principais desafios. Porque o impacto positivo não precisa ser: "Ai meu Deus, o que foi que eu fiz", né. Eu estar aqui com você conversando, pode ser que eu já esteja impactando positivamente a vida das pessoas, Com porque eu estou certeza. falando alguma coisa que seja importante pra elas e mude alguma visão, alguma análise que elas não tiveram ainda, entendeu? Entendi, cara. Cara, legal. Eu fico feliz, assim. Eu procuro pessoas que queiram ajudar, sabe? Esse podcast é um dos principais, vamos supor, uma das principais forças, energias que eu quero passar com ele. É eu ter pessoas aqui que onde nosso maior propósito seja ajudar outras pessoas, tá? E esse é um ponto de vista muito legal. E aí tu falou, cara, eu tô aqui pra ir nesse podcast, tal, não sei o quê, mas como é que tá a tua vida, pô? Tu não tá vivendo, não? Eu vivo sim, vivo e muito. Cara, como é que estão teus projetos futuros? Thiago, eu quero amadurecer muito bem hoje, tô empreendendo, como é que tá a tua cabeça com isso? Olha, projetos futuros, né, eu estou atualmente, né, no meu primeiro cargo de gestão, então aí uma jornada, né, era algo que eu sempre quis dentro ali da minha jornada de trabalho, né, no meu plano de carreira que a gente faz. Então gestão pra mim sempre me brilhou o olho. Acho que porque eu vim de uma família, né, que eu vi muito essa gestão. Minha mãe foi diretora de escola, meu pai foi diretor de hospital, né. Legal. Então, eu sempre ouvi a gestão dentro de casa, né, a gente tinha um pequeno negócio dentro de casa, então eu sempre quis gestão. Não sabia se dentro de uma empresa, se na minha própria empresa, né, mas nesse momento numa empresa, né, que eu tenho muito espaço para crescer, para me desenvolver, que me dá essa oportunidade, né, me dá esse espaço que é importante.
Não é só você ter o cargo de gestão, é você fazer a gestão, é você possibilitar ali o crescimento das pessoas e o seu crescimento também. Então é uma carreira que eu quero, né, carreira de gestão. No meu negócio, né, eu sou consultora independente há uns 5 anos e pouco. Comecei assim, uma amiga, faz uma seleção pra uma amiga minha. Faço, amiga. Não cobrou? Cobrei Ah, simbolicamente, né? Simbolicamente, porque era indicação de uma amiga. entendi. E aí foi a amiga que indicou pra outra amiga, que indicou pra outra amiga. Todos os meus clientes vieram por indicação. E eu tenho muito orgulho disso. Porque você não indica o que você não confia, né? Você não indica. Sei lá, você não vai indicar um loja que você foi Cara, mal atendido. não. Você não indica. Eu, eu, eu só indico pessoas que impactam positivamente na minha vida. Isso até é até uma coisa legal, porque assim, às vezes a gente. Primeiro, quando a gente contrata alguém, a gente, na primeira aparência ali, a gente vai confiar que Sim. aquele trabalho seja um especialista que esteja fazendo. Primeiro ponto. E segundo, é que a gente gera muita expectativa na entrega. E Sim. aí, isso impacta tanto, cara, assim. Hoje eu não consigo, ou então me blindei a criar grandes expectativas. Geralmente o que eu quero que foi prometido. O mínimo. O mínimo que foi prometido. Eu ia falar isso agora, só que hoje eu quero o mínimo que foi prometido. Porque antigamente eu via que as pessoas maquiam muito a entrega, tá? E não só no meu negócio, mas no RH e etc. Eu vejo que a entrega ela é pouco palpável. Tu não vê isso, não? Tipo assim, eu vou ajudar pessoas, etc, etc. Então, até que tu tenha sucesso, tu precisa de um tempo do colaborador se desenvolver, de tu Uhum, conseguir uhum. bons currículos, porque quando tu contrata alguém, e aí o cara que depois de um tempo é que vai ver se realmente ele é um bom profissional, como tu lidar com isso? Às vezes quando tu faz uma escolhas para dentro do negócio, ou tu nunca pegou uma escolha? Sim, com certeza, né? Eu alinho muito isso tanto com o meu cliente interno dentro da empresa, quanto meu cliente externo na consultoria, né, gente? A gente não vai encontrar o 100%, ok? Vamos alinhar as expectativas. O que que eu quero desenvolver? O que que eu posso desenvolver nessa pessoa, né? E aí a gente tem dentro da organização os 90 dias, né? Que é aquele período de experiência, Tá. que às vezes, né, ainda não é o suficiente para avaliar, porque são 90 dias, é uma pessoa chegando num ambiente novo, numa cultura nova, às vezes com atividades que antes desenvolvia, mas, por exemplo, pode ter sistemas diferentes, né? Se aculturando, se integrando, né? Mas temos os 90 dias. E aí, às vezes, essa pessoa não funciona, né? Não rende. Jéssica, não funcionou. Mas o que foi que não funcionou? É comportamento? É técnico? Por que que eu falo comportamento? Porque o RH, ele olha muito pro comportamento. Sim. No momento que eu vou, assim, ter um cliente da tecnologia, vamos contratar um desenvolvedor, massa, vamos passar a descrição de cargo, né? Eu preciso ali fazer hunt no LinkedIn, preciso divulgar, então, minimamente eu preciso entender o que que eu preciso procurar, né? Mas eu vou avaliar comportamento. Claro, eu vou filtrar, fazer uma triagem, entender um pouco da rotina dele de trabalho, mas o meu crivo é comportamento, Certo. né? Então, gestor, o que foi que não funcionou? Foi comportamento? Ai, será? Percebi que essa pessoa não é proativa. Beleza, então a gente vai focar agora, né, numa avaliação mais de proatividade. O quê? É situacional? Algum case, alguma coisa assim? Não, Jéssica, foi técnico. Falou que manejava minha ferramenta X e não manejava. Então vamos repensar o processo, vamos colocar ali um teste, que a gente já consegue ver se essa pessoa maneja a ferramenta que você precisa. Entendi. Né? Então, às vezes não funciona. E é normal. Eu digo, gente, a gente não tem uma máquina de raio-x aqui, né? É uma aposta. É uma É aposta. uma aposta. É uma aposta. Tô falando aí, e aí na minha cabeça, cara, começou. é, Eu recebo currículos hoje, que às vezes tô contratando, aí chega a mim os currículos, e eu vejo, cara, como eu sou o cara da IA, eu vejo que foi feito na IA. Isso é um ponto positivo ou negativo pra ti? Ele escrever todo o currículo dele, a maioria das vezes eu peço pra ele falar dele um pouco ali, sabe? Que eu gosto muito de conhecer as pessoas antes de contratar. Quando tu falou de comportamento,
Aí eu anotei aqui, né, que, pô, bicho, eu tô no caminho bom aí, não entendo essa área aí não, mas pra mim comportamento é inegociável, né? O cara tem que saber se comportar dentro de uma organização. Mas alguns que eu recebo, eu vejo que foi feito, cara, com inteligência artificial, né? Eu vejo que não foi um ser humano falando dele ali. Uhum. Qual a tua opinião sobre isso? Tiago, eu não me importo, contanto que eu, aí abre uma aspa, comprove ali na entrevista, no processo. Porque, massa, ele tá atualizado, né? Tá atualizado ali com a IA, consegue colocar a IA pra trabalhar pra ele. Mas será que eu consigo confirmar o que tem no currículo dele na conversa com ele, num teste com ele, num bate-papo com ele, entendeu? Aí falou sobre, sei lá, falou que sabe esses sistemas aí que você, essas Esquece, linguagens aí. esquece o termo técnico, tá? Eu tô falando assim, por exemplo, eu tô procurando agora vendedores, é um Tá. exemplo. Uhum, E o cara, não, sou comunicativo, tal, não sei o quê, não sei o que. Porra, o cara é desenrolado mais do que eu, né? uhum. Quando eu chego pra conversar, eu não sei se ele ficou encabulado e tudo, se é coisa minha ou se não. Tu consegue identificar se ele tem empatia, se o cara é comunicativo. Dá pra saber isso na entrevista? Dá, Dá. dá. Foca em perguntas situacionais. Comunicação é base. Certo. Você vai saber se ele é comunicativo ou não. Se é extrovertido, se é introvertido, porque é muito do perfil da pessoa ali, né? É uma pessoa que fala com mais calma. Às vezes a gente precisa puxar um pouco mais, com uma pessoa mais tímida. Às vezes não tem impacto pra tua entrega se é uma pessoa mais tímida. Mas se é um vendedor, vai ter. Tu acredita que a inteligência artificial pode ajudar vocês, RH, na parte de recrutamento? Demais. Sério? Demais. Demais. Com certeza. Tem algum sistema pra isso, alguma coisa? Olha, assim, a gente tem as plataformas hoje em dia, né? Que são essas plataformas aí, Solids, Gup, né? É mais de inteligência mesmo, colocar eles ali pra, por exemplo, pensar em perguntas comportamentais. Eu entender ali, de fato, um perfil que o gestor me colocou, né? Até se a gente tiver uma IA ali dentro de um sistema, fazer uma triagem baseada nas palavras-chave que a gente procura. Comunicação, é uma pessoa que trabalhou com meta, sabe? Jogar ali as palavras-chave e a IA trazer pra gente ali as pessoas que se candidatar na vaga que tem essas palavras ali no perfil. Com certeza. Cara, massa. É porque eu gosto de atrelar tecnologia Sim. e eu sou muito besta, assim, sabe? Pra confiar nas pessoas. Eu me apaixono por todo mundo que eu converso e aí eu sinto muita falta de eu ter dados reais, né? De, cara, realmente o cara é desenrolado. Porque na primeira instância eu não vou ter. Uhum. Na É. primeira instância eu não vou ter. E tem muita coisa que grandes amigos me pedem pra ajudar. Então, eu vejo que eu não tinha pensado nisso. Tem algumas relações que a IA pode ajudar. Sim. Só que para mim ainda fica um pouco obscuro. Sobre o futuro da tua carreira, assim, na parte de RH. Como é que tu vê ela futuramente? Tu acredita que aumenta hoje a confiança das pessoas? Voltando à história. É preciso ter um RH, é preciso a gente desenvolver as empresas? Ou tu acredita que eles vão. Não sei. O que é que tu acredita? O que é que tu vê o futuro do RH futuramente? Olha, Thiago, eu entendo que a gente precisa de uma pessoa de pessoas nas empresas, sabe? Ser um RH estruturado, é, aí vai depender muito do porte da empresa, né? Do que eles querem. Pro colaborador, porque o RH ele entrega muito pro colaborador, que aí o colaborador entrega resultado pra empresa, né? Sim. Quando você falou que é o pulmão, eu digo que é o coração, né? Eu digo, gente, é o coração na empresa, né? Se a gente não entregar, as coisas não rodam. Se você não tiver pessoa, né? Assim, é a gente que entrega as pessoas, as melhores pessoas. A gente, pelo menos, tenta entregar as melhores pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Assim, as empresas precisam de pessoas para pessoas. Entendi. Porque as empresas hoje estão se automatizando muito, né? É. O No- que acaba trazendo até assim, uma certa insegurança para profissionais da área, né? Assim, será que eu vou ser a discussão que, sei lá, já tem aí alguns anos, né? Será que eu vou ser substituído por um robô, por uma máquina, pela IA? Eu entendo que não. A tecnologia, IA e as diversas coisas que ainda vão vir, que com certeza vão vir, são ferramentas. Tá. O olhar humano é a gente que tem. Eu tô nessa visão.
eu não dou 3 meses assim pra ir estourar de uma vez, de verdade. Pra mim ela ainda tá muito tímida, assim. Nem todo mundo. Galera mais da nossa idade e na idade jovem utiliza IA. Mas o cara mais antigão, ele ainda tá um pouco mais receoso, assim. Só que Sim. eu tenho certeza que ano que vem a estourar. Pô, Sim. as empresas vão querer. Só que tem áreas que eu não vejo, cara, com inteligência artificial. Uma delas eu não vejo, assim, na minha cabeça não faz sentido eu medir o comportamento das pessoas sem ser o comportamento físico. O que é que eu chamo de comportamento Hum. físico? É o de entrega e o de horário e tal, papapá, papapá, papapá. Isso aí participei até de um projeto onde a gente desenvolveu uma plataforma que as câmeras, elas veem a quantidade de produtos que foram feitos e entregues. Uhum. Deu para fazer isso. Só que quando a gente entregou e tudo, e aí eu tava assistindo um documentário sobre a parte empresarial, e eu vi que tinha muito colaborador que entregava pra caramba, batia a meta. Só que quando o cara abria a porta do carro dele, o mundo dele, ó, ele não era reconhecido, né? E aí, eu te perguntei isso porque eu queria te perguntar agora isso. A parte de reconhecimento, a gente mede ou os dois, ou o mental e a entrega, ou a gente tem que levar mais em consideração o profissional que está conosco? Porque a gente sabe que nem tu mesmo falou, cara, ninguém é 100%. Uhum. Existem pessoas 90%. Existem pessoas 40%, mas são pessoas que vestem a camisa do negócio. Uhum. Qual a tua visão sobre isso? Nós, assim, seres humanos precisam ser reconhecidos, é fato, né? Porque a gente precisa ser motivado. Dentro do ambiente de trabalho, né, principalmente. É bom, né? É bom e todo mundo gosta, né? É. O que a gente precisa fazer é que trazer para esses colaboradores a consciência desse reconhecimento. Dentro do mundo organizacional, Thiago, a gente não tem como reconhecer só por comportamento. É fato, não vamos ser hipócrita aqui e dizer Uhum. que a gente pode, né? Assim, a gente reconhece com feedbacks, mas financeiramente, eu não consigo, por exemplo, defender um aumento salarial, uma promoção de nível para uma pessoa que não entrega. Entendi. Entendi. Não consigo, né? Assim, e aí como é que a gente reconhece, né? Quais são as ferramentas? A gente tem, dentro das organizações, avaliação de performance, que aí ela é ali, né? Comportamento e performance. Então, é um dado que eu consigo, no último ano, a avaliação de performance do Thiago foi essa, né? Ele tá aqui no primeiro quartil do pessoal que entrega mesmo, né? Assim, aí é uma pessoa que veste a camisa, não tem problema em, porventura, né? Assim, passar do horário, porque ele entende o impacto da entrega dele no negócio. E tá aqui, ó, ele entregou isso aqui. Não tem como, Não tem como. não tem como. A gente precisa desse dado. Cara, eu vejo que quanto mais eu converso contigo, mais eu vejo que precisa de um profissional assim nas empresas. Até pra me ajudar, pô. Porque eu olho muito números. Então, pra mim, se o cara entrega, ele tá feliz. Só que depois desse documentário, cara, minha cabeça assim. Eu fui lá correndo, ei, cara, a gente precisa conversar, participar do podcast. Tu lembra que eu falei contigo? E aí, tem algo que é indispensável. Um dos fatores é esse ponto de vista. Eu não tinha tido esse ponto de vista. Eu sei que pra ele performar, realmente, até na carreira dele, ele vai ter que entregar. Hum. Aí pensando assim, ó, qual a minha responsabilidade Certo. com a empresa? Eu tenho um clima bacana, que essa pessoa gosta de estar lá e pra performar bem? Eu tenho ferramentas, eu dou as ferramentas necessárias pra ele. Diz Eu tenho, uma ferramenta, se tem exemplo. por exemplo, vou falar em relação ao recrutamento e seleção. Tá. Hoje, em receber currículo físico é ultrapassado. Demais, pra caramba. Até agradece tu, né? Que fica um monte de gente. Pelo amor de Deus. Lá na empresa que a gente trabalhou junto era papel ainda. Caramba, pô, era muito. Lembra? Muito papel, muito É. papel. E eu lembro que algumas coisas tinha que digitalizar ainda. Exatamente, lembra? Lembro. Se hoje em dia eu tenho diversas plataformas que fazem esse cadastro automático, já gera para mim um currículo, e eu tô querendo que a minha equipe entregue mais rápido, se eu não dou um sistema desse, eu não tô dando uma ferramenta bacana para ele.
ele vai levar mais tempo olhando o currículo ou baixando o currículo por currículo do e-mail. Que analisando. E aí a IA entra pra poder ajudar, talvez, né? É genial. A gente tem plataforma que ela ranqueia pra você. A Gup é uma plataforma que ela ranqueia pra ti e ela te diz ali que, sei lá, aqueles 10 primeiros são os perfis mais aderentes ao teu cargo. Ela ranqueia de que tipo? Como é o nome? Hamper? Gup, G-U-P-Y. Guppy. Ela vai cruzar a informação que o candidato colocou no currículo dele, né, cadastrado, com a informação que você colocou na tua divulgação. Tá. O que que tem compatibilidade? E aí ela coloca um ranking pra ti, tá aqui, Thiago, ó, os 20 mais compatíveis. Legal. Aí se eu receber 1000 currículos e a plataforma tá me dizendo que esses 20 aqui são compatíveis, eu vou precisar olhar os 1000 currículos? Não. Com dor no coração, porque são 1000 pessoas interessadas. Mas eu não vou precisar. Entendi, cara. Otimizo meu tempo. Pra caramba. Eu acredito que tem que atrelar, sim. Sim, sim. Cara, bom demais, cara. Cara, eu tenho muita pergunta pra ti, mas nosso tempo tá quase estourando aí. Me fala um pouquinho hoje da tua consultoria. Quem pode ter tua consultoria? Onde a Todo gente- mundo! Todo- Patrícia, vai pegar a consultoria. Como é que eles te encontram? Eu vou deixar o teu Instagram lá, Sim, teu sim. telefone. Tá. Minha consultoria, como é que me encontram? WhatsApp, né? Quem pode ter, né? Quem são os meus clientes? Qualquer pessoa que precise de um serviço, né? De RH, em relação a recrutamento e seleção, pesquisa de clima, treinamento. Eu tenho parcerias, por exemplo, alguma coisa que eu não maneje, que eu não domine 100%. Então, eu tenho um backup ali de amigas de RH. Massa. A gente precisa, né? Porque a gente não precisa saber tudo. Sim. A gente precisa ter contatos, né? É. Então, amiga, vem aqui, né? Vamos fazer isso aqui junto, né? Vamos. Hoje eu não domino, mas eu conheço, eu sei. Então, vamos fazer junto, a gente constrói. Então, empresários interessados, né? Que não tenham. E aí, porte, independente de porte, né? Eu já prestei serviço para desde restaurante estava iniciando, clínicas iniciando, até aí empresas de grande porte que prestaram serviço, por exemplo, no PECEM, né? Já peguei cliente ali que prestaram serviço no PECEM. Legal. Legal. Então é isso. Parabéns. Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer que, para quem quer investir na tua área, né, empreender na tua área, cara, que a pessoa, vou fazer a faculdade, para mim futuramente fazer isso, que conselho tu daria a essa pessoa? Se tiver medo, vai com medo mesmo. Clichê, né? Não, mas de novo, tem que fazer sentido. Teve uma fase na minha vida em que eu tava com consultoria muito ativa numa organização, né, numa empresa e fazendo clínica. A mãe do Cris, né? Sim. Jéssica, muita carga horária de trabalho, mas o que fazia você se manter ali? Fazia sentido pra mim. Não era só a remuneração. Que é bacana, a gente não vai dizer que aqui não é importante, né? Porque a gente tem sonhos materiais pra realizar. Mas fazia sentido pra mim. Estar ouvindo ali os meus pacientes, conseguindo ser fonte ali, né? Pra que eles entendessem e fizessem uma tomada de consciência ali diferente na vida deles, né? Olhassem outros caminhos. Fazia sentido pra mim estar prestando serviços, impactando nessas empresas, seja contratando, seja ouvindo os colaboradores numa pesquisa de clima, seja treinando eles para que eles performassem melhor. E fazia sentido pra mim estar dentro de uma organização porque eu gosto de pessoas, eu preciso estar em contato com pessoas, né? Então precisa fazer sentido. Formação, psicologia, administração, contábil, serviço social, não, assim, dentro do RH, né, especificamente, alguns cursos abrangem. Então, assim, precisa fazer sentido. Senão, Ótimo. é. Cara, brigadão por ter participado. Imagina, eu que agradeço. Nem fiquei nervosa. Fico feliz, espero que você volte aí, novos projetos aí, né, vim pra cá, porque a gente tem uma força muito grande aqui no Ceará e Sim. eu quero que essa galera aqui que eu tô trazendo cresçam, se desenvolvam. Eu quero que fiquem ricos, milionários, né, pagar meu almoço E impactem as pessoas. e impactem as pessoas. Nada mais é forte do que um network que ajuda o outro, Sim, né? sim.
o grande tem que ajudar o pequeno e isso não sai da minha cabeça, né? Tem muito, meu irmão, eu já tive a vida difícil. Cara, eu sei. Só tu é foda. Vamos ensinar o cara que quer fazer isso a ser foda. Então, esse é um dos meus principais valores hoje. Obrigadão, tá? Por nada, precisando, estamos aqui. Gente, fiquem com Deus. Siga a gente, compartilha. Vai lá no nosso Instagram, Ceará Meu Negócio. Senão apanho da minha equipe aqui. Se não, meu amigo, tem uma negada aqui, cara, que toda vida que eu tô falando, tem uma galera que toda vida eu vejo. Que porra, bicho. Compartilha, pede pra compartilhar. Valeu, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.